De volta com o Jornal da Fã aqui pela sua Fã FM 99,7. Comigo aqui nos estúdios o prefeito de Itabaiania, Danilo de Joaldo. Vou pedir a ele um tempinho porque tenho pela linha telefônica agora uma entrevista exclusiva. Jornal da Fã. Entrevista exclusiva. Comigo pela linha o superintendente do DENIT em Sergipe, Halper Luigi. Se pronunciei errado, me corrija. Bom dia, Halper. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes aí. Cometeu um pequeno equívoco, Halper Luigi. Halper Luigi, muito bem. Corrigido. Halper, uma pergunta. Você está à frente do DENIT aqui em Sergipe desde quando? Narciso, repetindo aí, bom dia a todos os seus ouvintes. A Fã é uma rádio que tem uma abrangência muito grande aqui, principalmente aqui em Aracaju, e é uma honra e um prazer poder estar falando com vocês e poder estar explicando tudo que está acontecendo aí no âmbito dos investimentos em rodovias federais aqui em Sergipe. Mas eu fui nomeado no final de maio, me desculpe, e no início de junho eu tomei posse em Brasília e no dia 12 de junho eu comecei os trabalhos aqui no estado de Sergipe. E desde então a gente vem tocando aí todos esses empreendimentos que inclusive foram anunciados recentemente pelo ministro de Estado dos Transportes, presidente Lula, né? Eles anunciaram os investimentos do PAC Rodovias, por assim dizer, o Programa de Aceleração do Crescimento na área de rodovias aqui para o estado de Sergipe. Então já se vão aí pouco mais de 2 meses. Agora, Halper, você não é a primeira vez que passa aqui por Sergipe, não é isso? Não, eu já fui superintendente do DENIT em outro estado também e fui diretor em Brasília. E a época que estive em Brasília, como diretor do DENIT, diretor executivo, eu estive algumas vezes aqui no estado de Sergipe acompanhando, à época, né, as intervenções de duplicação da BR-101 no nosso trecho norte, principalmente da divisa com Alagoas, né, até aquilo que a gente chama de quilômetro 51. E aí, nesse trecho, acompanhei por algumas vezes, estive aqui por algumas vezes acompanhando essas obras quando fui diretor, mas trabalhando diretamente, diuturnamente, a partir de agora que tenho me envolvido, claro, muito mais com o estado de Sergipe. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o superintendente do DENIT aqui em Sergipe, Halper Luigi. Meu caro Halper, grande reivindicação dos sergipanos, BR-101, como é que anda a obra? Então, Narciso, eu tive uma surpresa também. Você acabou de dizer que a grande reivindicação dos sergipanos é a duplicação da 101, e essa verdade ela é absoluta, você tem toda a razão. Mas há também uma grande reivindicação pela duplicação também do trecho entre Aracaju e Itabaiana. Mas falando da BR-101, né? BR-101 ela tem um trecho que já está duplicado, trecho norte, a maioria do trecho está duplicado. Faltam aí 25 quilômetros, contrato está em andamento, e dentro desse contexto, a gente deve entregar nos próximos dias, abrir ao tráfego nos próximos dias, aqui perto de Aracaju mesmo, né, ali em Maruim, quase 6 quilômetros. Serviços, nós tivemos muita chuva aí durante o mês de julho, na primeira quinzena de agosto, então os serviços andaram muito pouco durante esses 2 meses, mas eles foram retomados de maneira mais forte na semana passada. Os serviços de duplicação dos 25 quilômetros restantes, eles estão em andamento e a expectativa é que o DENIT entregue até meados do ano que vem, talvez um pouquinho mais, entregue o trecho norte da BR-101, da divisa lá em Propriá até Aracaju, que é a entrada para Aracaju, totalmente duplicado, na realidade até Estância, totalmente duplicado. Isso está dentro do cronograma do DENIT, as obras já foram contratadas, o recurso já foi disponibilizado, isso já agora nesse primeiro ano de gestão do presidente Lula e do ministro Renan Filho, e nesse contexto a nossa expectativa é que em meados do ano que vem a gente esteja entregando aí a pista completamente duplicada, desde a divisa com Alagoas até Estância. Aí nós temos uma segunda etapa, né? Porque lá atrás, historicamente lá atrás, se pactuou inicialmente que se duplicaria do Rio Grande do Norte até Sergipe.
Depois, eu acompanhei muito essa incorporação, foi incorporado o trecho de Sergipe à Bahia. Então, nós temos 2 segmentos, um no estado da Bahia e um no estado de Sergipe, que precisam ser duplicados. E aí nós estamos falando do trecho que vai de Estância até a divisa com a Bahia, passando ali, por exemplo, por Umbaúba, né? É uma das cidades importantes que a gente tem ali no sul. E lá nós vamos ter uma duplicação que o DENIT ainda precisa concluir os projetos para podermos avançar com o licenciamento ambiental. Existia no início da década passada, veja bem, nós estamos falando aí de quase 10 anos atrás, um projeto aprovado pelo DENIT, que quando foi submetido ao licenciamento ambiental, foram solicitados que se fizesse alguns ajustes, notadamente em 11 curvas ali naquele trecho. Nesse contexto, a gente está trabalhando na conclusão desses ajustes na geometria do projeto para melhorar as curvas. Foi um pedido que o IBAMA fez ao DENIT para a gente poder reduzir ainda mais o número de acidentes com a duplicação. Então, logo que isso esteja concluído, a gente submete de novo o processo ao IBAMA e tenho a certeza que o IBAMA rapidamente vai autorizar aí o início do serviço. Aí a gente parte para a licitação e efetivamente, depois da licitação, a gente inicia as obras. Então, há uma expectativa muito grande por parte aqui da equipe do DENIT de Sergipe e também por parte da equipe do DENIT de Brasília, que em meados do ano que vem a gente esteja com serviços sendo iniciados no trecho sul da BR-101. E aí, Narciso, veja bem, né? É importante a gente ir dando esses marcos, porque a população, ela não quer esperar, e ela tem toda a razão, porque essa é uma obra que vem se arrastando já há muitos Há anos. muitas décadas. Mas, verdade, há algumas décadas. Então, é importante que a população entenda que não tem jeito. Para você ter uma obra acontecendo, primeiro você precisa elaborar e aprovar um projeto, depois precisa pegar esse projeto, submeter esse projeto à apreciação do órgão ambiental, para que depois, licenciado, você faça uma licitação e contrate a obra. Se não cumprir corretamente esses passos, como no passado, infelizmente, em algum momento isso foi feito em vários locais do Brasil, você tem aquela obra que começa, aí vem o Tribunal de Contas e para, aí depois você tem uma obra, a obra recomeça, aí vem a fiscalização ambiental e para a obra, aí depois você recomeça e está faltando fazer uma desapropriação. Então, todas essas questões é importante que a gente tenha um cronograma adequado e efetivamente, quando for começar a obra, comece a obra com o mínimo de problemas possível. Então, esse é o planejamento que o DENIT está fazendo, porque a gente tem no nosso cronograma vencer a duplicação da BR-101 Norte, isso está acontecendo agora, e a partir daí, enquanto isso, a gente, paralelamente a isso, a gente trabalha no projeto de duplicação da BR-101 Sul. E aí, lá na 101 Sul, queria me deter, porque o assunto é longo e é importante aqui para o sergipano. Na 101 Sul, nós temos alguns desafios adicionais, além dessa questão do IBAMA, né? O primeiro é como é que nós vamos vencer a travessia de Estância, né? Estância é uma cidade grande, uma cidade importante aqui para a cidade de Sergipe, é uma economia forte, pujante, e a BR corta a cidade, divide a cidade em dois pedaços, né? Então, a ideia é que, em Estância especificamente, nós façamos um contorno de cerca de 11 a 12 quilômetros. Esse projeto também já está bastante avançado e a nossa expectativa é que o ano que vem a gente tenha essas obras também sendo iniciadas. Perfeito. E, além Agora, disso, nós temos dois outros contornos, que é o de Cristinápolis e de Umbaúba, que são contornos menores, né? Mas que também vão impactar aí na geometria da rodovia e para poder proporcionar efetivamente um transporte mais seguro para o cidadão que usa a BR-101.
Perfeito. Ralf, com relação voltando um pouco para Aracaju, início aqui da saída, entrada de Aracaju, BR-235, iluminação aqui nesse local, a entrada de Aracaju às escuras, de quem é a responsabilidade? Então, nós temos aqui em Aracaju duas situações diferentes, né? Mas vamos falar da que funciona, né? A primeira que funciona é o seguinte: no limite municipal de Aracaju, vou repetir, no limite municipal de Aracaju, a prefeitura municipal aqui da capital, ela mantém todo o trecho, toda a iluminação no trecho da BR-235. Então, isso, nos limites de Aracaju, é feito pela Prefeitura Municipal de Aracaju, que é como o DENIT procede junto às prefeituras em todo o Brasil. Certo. Não tem lugares que o DENIT fica mantendo iluminação. Não existe isso dentro do escopo da competência legal do órgão. Quando você transpõe, ainda na saída de Aracaju, mas você transpõe o limite municipal de Aracaju e chega em Socorro, aí a situação é um pouco diferente. E por que a situação é um pouco diferente? Porque aí isso é uma questão de alguns anos, já vem de alguns anos, há uma divergência de entendimento do que eu estou dizendo pela Prefeitura Municipal de Socorro, e ela não vem prestando este serviço de manutenção da iluminação no trecho da saída de Aracaju, mas no trecho que pertence ao município de Socorro, que é já chegando lá no viaduto com a BR-101. Então, esse segmento hoje, ele não tem sofrido manutenção da iluminação, tem ficado, inclusive, às escuras, mas vou lhe dar uma boa notícia. Isso, inclusive, foi judicializado, tanto pelo DENIT quanto pela Prefeitura. Isso já caminhou, já foi para o STJ, STF, enfim, isso está caminhando aí com participação do Ministério Público, né? Dentro desse contexto, nós fizemos uma reunião, eu fiz uma reunião com a equipe, com a Procuradoria da Prefeitura de Socorro, e a ideia é que a gente, aí, ao longo do mês de setembro e do mês de outubro, porque o tempo do judiciário também é diferente, do tempo, um pouco diferente do tempo do executivo, te homologue um acordo e defina de uma vez por todas aí o que é competência de quem, e a gente retire essas questões envolvendo a justiça e parta para uma solução administrativa. Essa foi o que foi colocado na mesa nessa discussão. A Prefeitura de Socorro entendeu que é bom fazer uma avaliação nesse sentido, o DENIT entendeu também que é bom fazer uma avaliação, e aí as procuradorias de ambas as instituições estão trabalhando aí, buscando um acordo e, claro, homologar esse acordo na Justiça. E dessa forma o DENIT vai colaborar naquilo que ele pode, dentro da legislação, e a Prefeitura de Socorro vai colaborar daquilo que ela pode dentro da legislação, e a gente elimina esse problema que não faz sentido Aracaju, né, Exatamente. ser a única capital do Brasil, cujo acesso não é iluminado. Perfeito. Então não faz sentido a gente tratar de uma coisa tão importante, deixar o tempo jurídico, não menosprezando ele, muito pelo contrário, mas deixar o tempo jurídico, que é muito mais longo, resolver um processo que pode ser feito administrativamente. Estamos entrevistando o superintendente do DENIT em Sergipe. Lembrando a você, servidor público estadual, chegou a hora de zerar a sua dívida com o Banese Card e sair do vermelho. Você tem crédito pré-aprovado no Banese para regularizar sua situação com o Banese Card, além de contar com até 100% de desconto nos encargos para pagamentos à vista. Visite a Central de Negociação de Crédito do Banese na agência Antônio Carlos Franco, em frente ao Shopping Jardins, e aproveite condições especiais para recuperar seu crédito. Vem para o Banese e fique no verde. Banese, pode contar. Ralf, esse trecho aqui da BR-235, Avenida Oswaldo Aranha, onde nós temos ali diversos supermercados e existia ali um retorno, uma obra que está sendo feita ali. A população tem procurado aqui o programa para saber qual o prazo de entrega daquela obra, qual a responsabilidade do DENIT naquela intervenção.
Narciso, foi muito bom você me dar a oportunidade de poder estar falando daquele segmento ali, envolvendo 3 grandes hipermercados, né? O Atacadões, os supermercados, por assim dizer, e tem um cruzamento importante ali na Oswaldo Aranha, que inclusive tinha um semáforo e tinha uma fiscalização eletrônica de velocidade de avanço de Isso. sinal ali. Né? O que que aconteceu, o que que aconteceu ali especificamente? Aquela intervenção ali é rodovia federal, aquela rodovia é competência, aquele trecho ali é competência do DENIT, isso não se discute, isso é claríssimo sob o ponto de vista, sob o ponto de vista da responsabilidade legal do órgão, o órgão não vai fugir disso, muito pelo contrário. Mas havia, o que chega ali para poder fazer o cruzamento é uma via municipal. Então, você tem ali, saindo dos hipermercados, dos atacadões, você tem uma via municipal, chega uma via federal, e esse cruzamento precisa ser executado, é, autorizado pelo DENIT, mas executado pela prefeitura. E nesse contexto, o que que aconteceu? Não se chegou não se chegou ainda a uma solução por parte da prefeitura que tenha uma autorização devidamente feita pelo DENIT com um projeto apresentado por eles. Então a gente está dialogando também, a área técnica está dialogando com a prefeitura. Eu, inclusive, mandei um ofício para a prefeitura essa semana, solicitando que ela atenda as exigências técnicas do DENIT, e aí, Narciso, não tem jeito, a gente, no serviço público, você tem que fazer tudo no papel, você não pode ficar autorizando as coisas de boca, né? Então, há uma burocracia que precisa ser seguida, a gente está aguardando a prefeitura se manifestar. Isso tem um prazo, né? Foi dado um prazo para a prefeitura. Caso a prefeitura não se manifeste no prazo devido, que vence agora em outubro, né? Aí o DENIT vai tomar as providências de o DENIT mesmo assumir a responsabilidade por tratar aquele ponto, que não pode ficar do jeito que está hoje. Que hoje você tem o semáforo apagado, você tem ali aqueles, a gente chama de pirulitos, né? Aqueles pirulitos fechando a pista, e hoje as pessoas fazem o cruzamento, elas fazem o cruzamento da pista um pouco mais à frente, ali no viaduto. Isso, inclusive, para nossa surpresa, de maneira positiva, tem reduzido o número de acidentes e não aumentado. Então, o DENIT está avaliando, vai avaliar aí nos próximos dias, caso a prefeitura não se manifeste, qual a solução que nós vamos dar para aquela ocorrência ali, né? Perfeito. A princípio, a solução que o DENIT vem estudando é a manutenção daquela interseção semaforizada, mas isso sendo feito pelo próprio DENIT. Se não for possível, por conta de estudos envolvendo acidentes de trânsito, a gente vai fechar o canteiro ali e vai deixar o giro ocorrer no viaduto, porque realmente depois que isso aconteceu, os acidentes naquele ponto eles caíram bastante. Então a gente está estudando isso nos próximos dias, mas repito, o mais importante é que a prefeitura se manifeste para que a prefeitura e o DENIT, aí sim a prefeitura de Aracaju, a prefeitura e o DENIT possam agir em conjunto e efetivamente resolver aquele problema lá. Estamos conversando com o superintendente do DENIT em Sergipe, Ralfer Luigi. Ralfer, para a gente poder concluir, eu tenho o prefeito de Itabaianinha aqui conosco com uma pauta extensa para a gente tratar. 2 outros pontos. As grades aqui da BR-235, o ouvinte manda aqui uma mensagem. As grades à entrada de Aracaju estão deterioradas, pedestres atravessando, risco de acidente. E a outra é o entroncamento Campo do Brito Itabaiana, BR-235, uma pauta que tem sempre sido reivindicada aqui por moradores da região. Sinalização ali para aquela região. Já há previsão? Então, são 2 assuntos que estão no radar do DENIT. A saída de Aracaju, a gente chama de acesso e saída de Aracaju, eu chamo de travessia, né? Essa travessia toda, a gente está terminando um projeto para a gente remodelar, refazer toda essa travessia, inclusive concluindo alguns pedaços de ruas laterais que não estão feitos, e a substituição dessas grades, elas estão previstas. Então, isso aí a gente vai tratar desse assunto ao longo aí dos próximos meses. Eu prometo aí para os ouvintes dar uma prioridade na questão das grades, até porque ela tem algumas funções que vão além da proteção ao pedestre. Elas servem também como instrumentos
que anti-ofuscantes, quem vem de um lado e de outro, o farol dos carros acaba não atrapalhando tanto quem está de um lado, do lado contrário do veículo que vem com o farol aceso. Então, ela tem uma função importante. A outra questão, então isso vai ser tratado nos próximos dias, a gente já até tem contrato para isso. A outra questão, que é a questão envolvendo o Campo do Brito lá, isso aí já em Itabaiana, lá foi feita uma rodovia estadual que chega, né? Chega na rodovia federal e é de novo um contexto muito parecido com o Aracaju. Tem um projeto aprovado, aí diferentemente da prefeitura, o DR já aprovou um projeto, esse projeto tem uma sinalização prevista e o DENIT estava aguardando a sinalização ser feita pelo DR, mesmo que seja no trecho federal, porque assim foi feito no projeto. Como isso não está acontecendo, nós mesmos vamos instalar a sinalização lá, e eu já pedi autorização a Brasília para instalar uma fiscalização eletrônica de velocidade no local, porque ali o cruzamento ele tem potencial de gerar risco no trânsito. Então a ideia é que a gente melhore a sinalização vertical no curto prazo, ou seja, coloque mais placas, faça a pintura certa, coloque taxas refletivas na pista, e no momento, aí eu não consigo fazer isso esse ano por conta de questões contratuais, mas já no início do ano que vem a gente instala uma fiscalização eletrônica de velocidade ali, para que o pedestre possa atravessar adequadamente e quem for cruzar a pista possa cruzar com mais segurança, evitando aí as colisões laterais. Ralfer, muito obrigado pela sua atenção ao nosso trabalho. Quero agendar com você uma vinda aqui aos estúdios para a gente tratar mais amplamente de todo o papel do DENIT aqui no estado de Sergipe, no Brasil, e das obras que virão, porque nós temos aí a BR-235 com grande expectativa, enfim, diversas outras intervenções que vocês já anunciaram aí através do Ministério dos Transportes para poder beneficiar os sergipanos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã, viu? Eu que agradeço, Narciso, e saudar a todos os sergipanos, e em especial saudar você, que eu sei que é um vascaíno, um torcedor do Vasco, um fanático como eu. Exatamente. Domingo, Narciso, meter a mão no Vasco, mas domingo que vem agora nós temos Bahia. Vamos descontar no Bahia. Vamos descontar no Bahia. Um abraço, meu amigo. Um abraço, obrigado. Ralfer Luig, superintendente do DENIT em Sergipe, com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva.